Valentões humilham mães solteiras na fazenda, mas um gatinho revela segredo chocante. Na pequena fazenda onde Mariana vivia, o sol queimava forte e o ar cheirava a terra molhada. O lugar, que deveria ser um refúgio, se tornara um campo de batalha. Todo dia os valentões da aldeia se aglomeravam, como abutres à espera de uma presa. "Olha só, a mãe solteira, devia ter vergonha", zombavam, rindo alto, enquanto Mariana tentava passar com seu filho Pedro, de 5 anos, a tiracolo. Às vezes, ela apenas fechava os olhos e respirava fundo. Tudo o que queria era criar seu filho com dignidade. Mas a vida tinha um jeito de bater forte, e a solidão parecia colar-se a cada passo que dava. Foi então que, certa tarde, Mariana encontrou um cachorrinho abandonado na estrada. Ele olhou para ela com olhos que pareciam esconder mundos. Era pequeno, coberto de sujeira, mas algo nele iluminou seu coração. "Vamos chamá-lo de Rex", decidiu, enquanto o levava para casa. A lealdade de Rex era... A companhia do cachorrinho tornava os dias menos pesados. Eles corriam pelos campos, brincavam e trocavam olhares cheios de cumplicidade. Mas a sombra dos valentões ainda pairava, e seu filho, inocente, topava com as palavras cruéis que cortavam o ar como facas. "Eu sou seu amigo. Você sabe disso, né? Ninguém pode nos separar", dizia Pedro com a certeza de quem nunca conheceu o desprezo. Foi numa noite de tempestade que a vida de Mariana tomou um rumo inesperado. Enquanto o vento uivava, Rex começou a agir diferente. Ele não parava de latir e rosnar para um canto escuro da casa, como se algo estivesse prestes a revelar-se. Mariana, temerosa, pegou uma lanterna, iluminando cada canto. E ali, no lugar mais profundo do armário, encontrou uma caixa antiga, meio estragada pelo tempo. Com as mãos trêmulas, abriu a caixa e, para sua surpresa, encontrou cartas amareladas. Eram de sua mãe, falando sobre um passado sombrio. Menções a pessoas que Mariana nunca quiseria acusar. Muito. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam dela? Ouvindo o latido intenso do cachorrinho, Mariana olhou para Rex, e algo ali tinha mudado. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. "O que você sabe, Rex?", sussurrou, enquanto um aperto no peito a deixava sem ar. A vida a tinha empurrado para esse dilema cruel. Como se afirmar e proteger seu filho, quando tudo ao redor parecia ameaçador? O peso da dor que carregava era imenso. O dia amanheceu, mas a tensão na fazenda só aumentava. O que mais Rex podia revelar? Quais segredos estavam escondidos atrás do olhar fiel do cachorrinho? Enquanto caminhava pela fazenda, Mariana sabia que a hora de enfrentar os valentões estava se aproximando. Mas estaria pronta para isso? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O dia amanheceu de forma tensa. A luz filtrava-se através das janelas da velha fazenda, mas não havia calor no ar. Mariana sentia que estava à beira de algo grande, algo que mudaria tudo. Rex, seu fiel companheiro, parecia perceber também. Ele olhava fixamente para a porta, como se aguardasse alguém. Mariana respirou fundo e decidiu dar um passeio pela propriedade,
Tinha que clarear a mente antes de confrontar os valentões. Enquanto caminhava, o que tudo aquilo significava. Quem eram aquelas pessoas mencionadas? O que elas queriam? Foi então que ouviu uma batida forte na porta da frente. O coração disparou. Quem poderia ser? Pensou enquanto se aproximava cautelosamente. Com um empurrão, a porta se abriu e, para seu espanto, lá estavam os valentões. Mas não era só isso. Um deles, Lucas, tinha um olhar que a fez hesitar. Algo em seu rosto não parecia seguro, como se não quisesse estar ali. Oi, Mariana, precisamos falar, disse ele com a voz trêmula. Antes que ela pudesse responder, Rex rosnou ferozmente, como se sentisse a mudança no ar. Os outros valentões trocaram olhares, mas Lucas avançou. Eu não estou aqui para te intimidar. Por favor, escute. Um profundo nó se formou na garganta dela. Por que você está aqui? Não quero nada com vocês. Ela tentou fechar a porta, mas ele a segurou. Espere, ouça-me. A gente não tem que ser inimigos. O que quer que você tenha encontrado pode ser mais perigoso do que imagina. Precisamos da sua ajuda. Como assim? O medo e a indignação lutavam por controle em seu coração. Vocês não podem simplesmente vir aqui e me ameaçar e depois mudar de ideia. O que vocês querem comigo? Lucas respirou fundo. Olha, eu sei da sua história. E da nossa. Ele hesitou, olhando para os amigos que estavam por trás dele, nervosos e inquietos. O que sua mãe escreveu nas cartas não era só sobre você. É sobre nós todos. Tudo mudou há anos. Nós éramos uma família, Mariana. E você não sabe tudo o que passou. O chão pareceu desabar sob os pés dela. Como você pode se atrever a dizer isso? O que você queria dizer com família? A confusão e a raiva flamejavam dentro dela enquanto Rex, em um ato de proteção, avançou, pronto para atacar. Houve o acidente. A sua mãe, ela teve que fugir por causa de um segredo. Um segredo que traria de volta um inimigo mortal. Lucas continuou, a voz mais baixa agora. Tem mais. Nós nos distanciamos, mas nunca deixamos de preocupar com você. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Mariana sentiu a cabeça girar. O que ele estava dizendo? Inimigo mortal? O passado que ela tanto desejava esquecer estava se tornando vívido novamente. E era mais perigoso do que ela poderia ter imaginado. Enquanto buscava entender, Rex começou a latir intensamente. E então, no auge do momento, um grito cortou o ar. Mariana, cuidado! Ela virou-se abruptamente e viu seu filho Pedro, pálido e tremendo, parado na porta dos fundos. O medo estampado em seu rostinho. Atrás dele, uma sombra avançava rápida. Uma figura conhecida que fez seu coração parar. Era alguém que ela pensou ter deixado para trás. Alguém que poderia mudar tudo novamente. Não! Gritou ela, enquanto a realidade se tornava um pesadelo. O que você está fazendo aqui? O choque e a confusão explodiram como fogos de artifício em sua mente. O passado não havia sido enterrado. Estava de volta, mais ameaçador do que nunca. A tempestade que se formava no horizonte não parecia nada comparado ao que aguardava nesta fazenda. E Mariana percebeu que estava prestes a descobrir uma verdade muito além do que estava preparada para encarar. O que aqueles segredos realmente significavam para ela e para o futuro de Pedro. O peso da história parecia irromper em sua vida, e o enfrentamento final estava mais próximo do que jamais poderia ir. Não! Gritou Mariana, o coração disparado enquanto a figura familiar se aproximava. A sombra atrás de Pedro avançava, revelando um rosto que ela nunca esperou ver novamente, o de seu pai, Carlos. O homem que deixou sua vida havia anos, o responsável por um passado que não gostaria de lembrar. O pôr do sol iluminou seu rosto cansado, mas seus olhos eram um mar revolto, cheios de segredos e dor. Você não deveria estar aqui! A voz dela tremia, uma mistura de raiva e medo tomando conta dela. Pedro, ainda em estado de choque, olhou para a mãe e depois para o homem que estava à sua frente.
O que você quer? Por que voltou agora? Carlos abriu a boca, mas as palavras pareciam não sair. Rex avançou, rosnando, como se soubesse que aquele homem poderia ser uma ameaça. A tensão na casa atingiu um pico insuportável. O silêncio pesado, quase palpável. Deixa eu falar, Mariana. Carlos insistiu, seus olhos fixos nos dela, implorando. Eu não voltei para machucar vocês. Eu estou aqui porque você precisa saber. Precisar saber do quê? O nó na garganta dela estreitava ainda mais. Pedro ainda não entendia, mas sentimentos conflitantes surgiam na pequena cabeça dele. Você não existe mais para mim, nem para nós. Uma expressão de dor cruzou o rosto de Carlos. Ele parecia mais velho, abatido. Você não entende. O que fiz foi por sua segurança. A culpa foi minha, e eu nunca consegui consertar. A verdade é que sua mãe e eu, nós éramos parte de algo muito maior. Algo que ainda está por vir. Para de falar em enigmas, pai. O desespero crescia. Mariana estava confusa. Tudo o que ela pensou ter superado estava de volta. E parecia que agora era só uma questão de tempo até que tudo desmoronasse novamente. Rex latiu, rompendo o silêncio carregado. Mariana piscou, como se acordasse de um pesadelo. O passado estava de volta, e com ele os segredos não revelados. A carta, as cartas da minha mãe. O que elas têm a ver com você? Nesse instante, o rosto de Carlos se contorceu em dor. Ela estava te protegendo. E se eu não estivesse aqui, talvez o pior já tivesse acontecido. O que encontramos é mais perigoso do que você imagina. Pedro, próximo da mãe, finalmente entendeu que havia algo muito errado. Mãe, quem é ele? Por que ele está aqui? A inocência dele cortou a atmosfera tensa como uma lâmina. Não, não, Carlos exclamou apressado. Você não pode envolvê-lo nisso. Isso não diz respeito a ele. A defesa em seu olhar era inegável, mas algo no fundo da voz dele parecia mudar. E então, de repente, uma luz brilhante cortou a escuridão da noite. Um carro parou abruptamente na entrada da fazenda, iluminando tudo ao redor, como uma cena de um filme de ação. Os valentões que estavam cientes da presença de Carlos se afastaram da porta e emanaram um ar de expectativa. Mariana, precisamos ir! Lucas gritou, enquanto Rex rosnava, e Carlos se preparava para enfrentar o que estava por vir. Mas uma sombra se movia lá fora, uma terceira força que parecia pronta para desencadear um caos. O coração dela acelerou, as mãos trêmulas. Quem mais estava envolvido nisso? O que mais eles escondiam? A verdade era que a fazenda, esse lugar que deveria ser um lar, agora pulsava como um campo de batalha prestes a explodir. Mariana sentiu uma onda de pânico. As cartas que leu, o aviso de Carlos, os valentões, estava tudo conectado a um mistério maior do que ela jamais poderia imaginar. E no fundo, ela sabia que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Uma escolha deveria ser feita, e o tempo estava se esgotando. Mas o que era tão importante que ela precisava proteger seu filho? Era ali, no calor da ação, que tudo estava prestes a mudar para sempre. O ambiente estava carregado de tensão. Mariana sentiu a presença de Carlos, quase como um peso físico em seu peito. A porta da fazenda se abriu para um tumulto de emoções, e ela não sabia como lidar com aquilo. O que você está fazendo aqui? A voz dela tremia enquanto a raiva e o medo disputavam espaço. Por favor, me deixe falar, implorou Carlos, os olhos cheios de desespero, enquanto os valentões observavam em silêncio, como se a cena fosse um espetáculo. Rex, sentindo o clima de conflito, rosnou ainda mais baixinho, pronto para proteger Mariana. Eu não sou mais uma criança, gritou Mariana, mas no fundo, o coração dela batia forte. Você não tem nada a ver com a minha vida. Talvez você precise ouvir a verdade, Carlos respondeu, firme. E o que está prestes a acontecer está ligado a você mais do que imagina.
Imediatamente, uma explosão de luz do carro iluminou tudo, revelando mais sombras. Era como um filme de ação. Mariana, isso não é só sobre nós. Carlos prosseguiu, mas Mariana sentiu seu coração acelerar ainda mais. Ele estava por trás de tudo? O que mais ele poderia estar escondendo? A verdade sobre a sua mãe é mais profunda. E está prestes a voltar para atormentar todos nós. Os olhos de Carlos estavam fixos em um ponto atrás dela. E naquele instante, tudo ficou em silêncio. Uma figura emergiu do carro. Mariana mal podia acreditar no que via. Era alguém que ela acreditava ter visto pela última vez em um pesadelo. Seu irmão, Miguel. Miguel, a voz dela saiu quase num sussurro. Ele havia desaparecido há anos, e a dor de sua ausência a seguia como uma sombra. A expressão no rosto dele era de desespero, mas havia um toque de determinação que fez Mariana estremecer. Você precisa ouvir o que temos a dizer, Mariana. Miguel se adiantou, mas o olhar de Carlos tarou tudo. Ele não desejava revelar o seu irmão. Não agora. Não, não pode, Carlos gritou, sua voz ecoando pela fazenda. Se você fizer isso, tudo estará perdido. E assim, a tensão se tornou palpável. A verdade estava diante deles, e Mariana percebeu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. Deles? Mariana voltou a olhar para os valentões, que observavam com olhares curiosos. O que seu pai e seu irmão estavam sugerindo? Que ela fazia parte de algo maior? O que você quer dizer com isso? Há algo que eles não sabem, Miguel disse, seu tom se tornando urgente. O seu sangue é importante. Sua mãe fez escolhas para proteger você, mas o que vem agora pode ser devastador se não agirmos juntos. Carlos olhou para a porta, como se esperasse algo, um som, um sinal. A escuridão parecia viva, e então uma voz cortou o ar, uma risada baixa e familiar. Achou que poderia fugir de nós para sempre? Era a última coisa que Mariana esperava ouvir. Uma voz que ecoava sua infância. Uma mulher apareceu à porta, sua presença pulsando com uma energia que Mariana não respondeu bem. Seu nome era Lara, e ela era muito mais do que uma conhecida do passado. Com um sorriso enigmático, ela disse: "O que foi escondido está prestes a ser revelado, e eu estou aqui para garantir isso." As palavras dela pairaram no ar, e o que deveria ser um momento de reencontro transformou-se num espetáculo sombrio. As conexões que Mariana pensava que eram seguras começaram a se desfazer como fios, e a realidade da sua vida se tornou um quebra-cabeça sem solução. O que mais estava escondido? E qual era o verdadeiro papel de cada um nessa trama? Com o olhar fixo em Lara, Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. A resposta estava mais perto do que pensava, mas ao mesmo tempo tão distante quanto as lembranças felizes de sua infância. O que estava em jogo era muito maior do que o amor ou a dor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um trovão. O que você quer dizer com garantir? A tensão no ar era palpável. O passado a estava esmagando e Mariana sentiu um frio na espinha, como se uma sombra de perigo se aproximasse. Você não entende, Mariana. O que sua mãe fez, tudo isso está ligado a uma força muito maior do que nós. Eu estou aqui para proteger o que resta. A voz de Lara era serena, mas havia um tremor que Mariana não pôde ignorar. Proteger? Proteger de quê? A raiva começava a tomar conta. Você não sabe o que me fez passar. Mas Lara apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Você ainda não sabe a verdade sobre sua mãe. Ou sobre você mesma. Aquela frase cortou como uma faca. Mariana não queria ouvir. O que mais poderia ser revelado? A dor que carregava parecia estar apenas começando. A tensão era tão densa que o ar quase se tornava sólido. Carlos e Miguel aguardavam, cada um em sua posição,
o coração acelerado. Pedro se aninhava contra a mãe, com os olhos arregalados, percebendo que algo muito maior estava em jogo. Rex latiu, cada som ecoando com urgência. E então tudo aconteceu. Um barulho estrondoso quebrou o silêncio da noite, como se o céu estivesse rindo da situação. Um caminhão negro surgiu do escuro, os faróis acesos como olhos demoníacos, iluminando a cena. Os valentões em volta trocaram olhares nervosos. — É ele! Gritou um deles, um tal de Igor, a voz tremendo de medo. Temos que sair. A porta do caminhão se abriu com um estrondo e uma figura alta emergiu, envolta em sombras. Era um homem, e sua presença parecia sugar a luz. Quando ele saiu completamente, Mariana reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos olhos que deixaram marcas em sua infância. Os olhos de seu tio, Bruno. Assassino, traidor, o homem que sua mãe havia temido. Bruno! A voz dela saiu num sussurro horrorizado. O mundo girou em torno dela. O que ele estava fazendo ali? Cada memória dela com ele era uma explosão de dor, um eco de traição. Ele se aproximou com um sorriso frio. — Mariana, tanto tempo, disse ele com um tom que fazia o estômago dela se revirar. Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre sua família. Os murmúrios se espalharam entre os valentões. — O que ele quer? Alguém perguntou, olhando para Carlos e Miguel. As alianças pareciam se desfazer, antigas rivalidades renasciam. Você não é quem pensa que é. A voz de Bruno cortou o ar. Este lugar, sua mãe tentou protegê-la de nós. Mas agora é tarde demais. Todos nós fazemos parte de um jogo maior. Você ainda não entendeu, Mariana. Você é a chave. A revelação foi como um soco no estômago. Chave de quê? O que ele queria dizer? Mariana olhou para Miguel, depois para Carlos. Havia uma fúria fervente em seus olhos, um sentimento profundo de traição. O que mais eles esconderam dela? Cada minuto parecia se esticar, e a confusão invadia sua mente. E então a atmosfera mudou. O chão tremeu sob seus pés, e uma luz estranha iluminou o céu, como se um eclipse estivesse se desenrolando diante deles. O que estava prestes a acontecer? Mariana sentiu que a terra sob ela não era mais confiável. Em um momento de terror, o silêncio foi rompido por outro grito. — Mariana, não confie nele! Era a voz de Pedro, enquanto ele puxava o braço da mãe. Era como se o inocente pequeno ser estivesse sentindo perigos que os adultos não podiam ver. Mariana se virou, e em um reflexo, viu os olhos de Pedro cheios de medo. Ela sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou a noite. O céu parecia desmoronar. Os valentões começaram a correr, e Carlos, Miguel e Lara também pareciam hesitar. Era como se todos sentissem uma grande tempestade se aproximando. — Temos que ir! Gritou Carlos, puxando Pedro. Mais uma vez, a vida de Mariana estava prestes a mudar. As sombras estavam se fechando, e os segredos estavam à porta. Prontos para estourar. O que mais ela teria que descobrir? E quem estava realmente ao seu lado? O tempo estava acabando, e a verdade estava prestes a se revelar, de uma forma que poderia destruir tudo. Mariana ficou paralisada, o olhar fixo em Lara. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um trovão. — O que você quer dizer com garantir? A tensão no ar era palpável. O passado a estava esmagando e Mariana sentiu um frio na espinha, como se uma sombra de perigo se aproximasse. — Você não entende, Mariana. O que sua mãe fez, tudo isso está ligado a uma força muito maior do que nós. Eu estou aqui para proteger o que resta. A voz de Lara era serena,
Mas havia um tremor que Mariana não pôde ignorar. Proteger? Proteger de quê? A raiva começava a tomar conta. Você não sabe o que me fez passar. Mas Lara apenas sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Você ainda não sabe a verdade sobre sua mãe ou sobre você mesma. Aquela frase cortou como uma faca. Mariana não queria ouvir. O que mais poderia ser revelado? A dor que carregava parecia estar apenas começando. A tensão era tão densa que o ar se tornava sólido. Carlos e Miguel aguardavam, cada um em sua posição, o coração acelerado. Pedro se aninhava contra a mãe, com os olhos arregalados, percebendo que algo muito maior estava em jogo. Rex latiu, cada som ecoando com urgência. E então tudo aconteceu. Um barulho estrondoso quebrou o silêncio da noite, como se o céu estivesse rindo da situação. Um caminhão negro surgiu do escuro, os faróis acesos como olhos demoníacos, iluminando a cena. Os valentões em volta trocaram olhares nervosos. "É ele!" gritou um deles, o tal Igor, a voz tremendo de medo. "Temos que sair." A porta do caminhão se abriu com um estrondo, e uma figura alta emergiu, envolta em sombras. Era um homem, e sua presença parecia sugar a luz. Quando ele saiu completamente, Mariana reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos olhos que deixaram marcas em sua infância. Os olhos de seu tio, Bruno. Assassino, traidor, o homem que sua mãe havia temido. "Bruno!" A voz dela saiu num sussurro horrorizado. O mundo girou em torno dela. O que ele estava fazendo ali? Cada memória dela com ele era uma explosão de dor, um eco de traição. Ele se aproximou com um sorriso frio. "Mariana, tanto tempo", disse ele com um tom que fazia o estômago dela se revirar. "Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre sua família." Os murmúrios se espalharam entre os valentões. "O que ele quer?" Alguém perguntou, olhando para Carlos e Miguel. As alianças pareciam se desfazer. Antigas rivalidades renasciam. "Você não é quem pensa que é." A voz de Bruno cortou o ar. "Este lugar, sua mãe tentou protegê-la de nós. Mas agora é tarde demais. Todos nós fazemos parte de um jogo maior. Você ainda não entendeu, Mariana. Você é a chave." A revelação foi como um soco no estômago. Chave de quê? O que ele queria dizer? Mariana olhou para Miguel. Depois para Carlos. Havia fúria fervente em seus olhos. Um sentimento profundo de traição. O que mais eles esconderam dela? Cada minuto parecia se esticar e a confusão invadia sua mente. E então a atmosfera mudou. O chão tremeu sob seus pés e uma luz estranha iluminou o céu, como se um eclipse estivesse se desenrolando diante deles. O que estava prestes a acontecer? Mariana sentiu que a terra sob ela não era mais confiável. Em um momento de terror, o silêncio foi rompido por outro grito. "Mariana! Não! Não confie nele!" Era a voz de Pedro, enquanto ele puxava o braço da mãe. Era como se o inocente pequeno ser estivesse sentindo perigos que os adultos não podiam ver. Mariana se virou e, em um reflexo, viu os olhos de Pedro cheios de medo. Ela sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou a noite. O céu parecia desmoronar. Os valentões começaram a correr e Carlos, Miguel e Lara também pareciam hesitar. Era como se todos sentissem uma grande tempestade se aproximando. "Temos que ir", gritou Carlos, puxando Pedro. Mais uma vez a vida de Mariana estava prestes a mudar. As sombras estavam se fechando e os segredos estavam à porta, prontos para estourar. E então, como um estalo, tudo se desenrolou. A luz pulsou e, de repente, uma explosão de dor tomou conta de Mariana. Ela olhou para seu pai, o homem que acreditou ter perdido, e viu uma cena que fez sua cabeça girar. Carlos caiu no chão.
Um ferimento profundo o atingia. Os gritos ecoaram, e o mundo dela ruiu. Papai, ela gritou, mas as palavras mal saíram. Uma explosão de adrenalina a atirou para a frente, mas Bruno apenas sorriu, um sorriso torto que sugava qualquer esperança. Você está tudo bem, Mariana, tudo bem. Mas suas palavras soavam vazias. A verdade despencava sobre si. Não, não, ela gritou enquanto Lucas, o valentão que parecia ter um remorso distante, se afastava, deixando Carlos caído, os olhos se apagando. Você, o que você fez? A pele de Mariana formigava. O horror encheu a cena, enquanto a confusão dominava. Eu só queria proteger você, murmurou Carlos, sua voz tornando-se um eco distante. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a palmira de Pedro tremia em seu pequeno corpo. A luz apagou, e na escuridão, Mariana finalmente compreendeu. O jogo tinha mudado. O que era proteção havia se transformado em traição, e pessoas que ela amava se tornaram figuras de sua infância. Sentiu-se perdida. Snakes não eram os únicos predadores. Ali, naquela fazenda, o verdadeiro inimigo finalmente se revelava. Um grito profundo ecoou, e ela também gritou. Mas agora, era uma luta interna, uma batalha com as sombras do passado que estavam prestes a engoli-la. Mariana, a voz de Lara chamava, mas tudo o que ela conseguia ver era Carlos caindo, um eco de sua infância se fragmentando em pedaços, e o que mais estava por vir. Mariana ficou paralisada, o olhar fixo em Lara. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um trovão. O que você quer dizer com garantir? A tensão no ar era palpável. O passado a estava esmagando, e Mariana sentiu um frio na espinha, como se uma sombra de perigo se aproximasse. Você não entende, Mariana. O que sua mãe fez. Tudo isso está ligado a uma força muito maior do que nós. Eu estou aqui para proteger o que resta. A voz de Lara era serena, mas havia um tremor que Mariana não pôde ignorar. Proteger? Proteger de quê? A raiva começava a tomar conta. Você não sabe o que me fez passar. Mas Lara apenas sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Você ainda não sabe a verdade sobre sua mãe. Ou sobre você mesma. Aquela frase cortou como uma faca. Mariana não queria ouvir. O que mais poderia ser revelado? A dor que carregava parecia estar apenas começando. A tensão era tão densa que o ar se tornava sólido. Carlos e Miguel aguardavam, cada um em sua posição, o coração acelerado. Pedro se aninhava contra a mãe, com os olhos arregalados, percebendo que algo muito maior estava em jogo. Rex latiu, cada som ecoando com urgência. E então, tudo aconteceu. Um barulho estromboso quebrou o silêncio da noite, como se o céu estivesse rindo da situação. Um caminhão negro surgiu do escuro, os faróis acesos como olhos demoníacos, iluminando a cena. Os valentões em volta trocaram olhares nervosos. É ele! Gripou um deles, o tal Igor, a voz tremendo de medo. Temos que sair! A porta do caminhão se abriu com um estrondo, e uma figura alta emergiu, envolta em sombras. Era um homem, e sua presença parecia sugar a luz. Quando ele saiu completamente, Mariana reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos olhos que deixaram marcas em sua infância. Os olhos de seu tio, Bruno. Assassino, traidor, o homem que sua mãe havia temido. Bruno! A voz dela saiu num sussurro horrorizado. O mundo girou em torno dela. O que ele estava fazendo ali? Cada memória dela com ele era uma explosão de dor, um eco de traição. Ele se aproximou com um sorriso frio. Mariana, tanto tempo, disse ele, com um tom que fazia o estômago dela se revirar. Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre sua família. Os murmúrios se espalharam entre os valentões. O que ele quer? Alguém perguntou.
Olhando para Carlos e Miguel, as alianças pareciam se desfazer. Antigas rivalidades renasciam. Você não é quem pensa que é. A voz de Bruno cortou o ar. Este lugar, sua mãe tentou protegê-la de nós, mas agora é tarde demais. Todos nós fazemos parte de um jogo maior. Você ainda não entendeu, Mariana. Você é a chave. A revelação foi como um soco no estômago. Chave de quê? O que ele queria dizer? Mariana olhou para Miguel, depois para Carlos. Havia fúria fervente em seus olhos, um sentimento profundo de traição. O que mais eles esconderam dela? Cada minuto parecia se esticar e a confusão invadia sua mente. E então, a atmosfera mudou. O chão tremeu sob seus pés e uma luz estranha iluminou o céu, como se um eclipse estivesse se desenrolando diante deles. O que estava prestes a acontecer? Mariana sentiu que a terra sob ela não era mais confiável. Em um momento de terror, o silêncio foi rompido por outro grito. Mariana, não confie nele. Era a voz de Pedro, enquanto ele puxava o braço da mãe. Era como se o inocente pequeno ser estivesse sentindo perigos que os adultos não podiam ver. Mariana se virou e, em um reflexo, viu os olhos de Pedro cheios de medo. Ela sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou a noite. O céu parecia desmoronar. Os valentões começaram a correr, e Carlos, Miguel e Lara também pareciam hesitar. Era como se todos sentissem uma grande tempestade se aproximando. Temos que ir, gritou Carlos, puxando Pedro. Mais uma vez, a vida de Mariana estava prestes a mudar. As sombras estavam se fechando, e os segredos estavam à porta, prontos para estourar. E então, como um estalo, tudo se desenrolou. A luz pulsou e, de repente, uma explosão de dor tomou conta de Mariana. Ela olhou para seu pai, o homem que acreditou ter perdido, e viu uma cena que fez sua cabeça girar. Carlos caiu no chão, um ferimento profundo o atingia. Os gritos ecoaram, e o mundo dela ruiu. Papai! Ela gritou, mas as palavras mal saíram. Uma explosão de adrenalina a atirou para frente, mas Bruno apenas sorriu. Um sorriso torto que sugava qualquer esperança. Você tá tudo bem, Mariana? Tudo bem. Mas suas palavras soavam vazias. A verdade despencava sobre si. Não! Ela gritou, enquanto Lucas, o valentão que parecia ter um remorso distante, se afastava, deixando Carlos caído, os olhos se apagando. Você! O que você fez? A pele de Mariana formigava. O horror encheu a cena, enquanto a confusão dominava. Eu só queria proteger você, murmurou Carlos, sua voz tornando-se um eco distante. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a palpitante de Pedro tremia em seu pequeno corpo. A luz apagou, e na escuridão, Mariana finalmente compreendeu. Uma explosão de luz cortou o céu. O que estava acontecendo? O chão parecia vibrar mais forte, e olhares de medo se espalhavam. E então, tudo ficou claro. Você nunca entendeu a verdade, Mariana. Não sou só seu tio, sou seu pai. A revelação explodiu no ar, e a realidade dela se desfez em segundos. Carlos não era seu pai. O verdadeiro homem que ela odiava era o homem que a protegia. E tudo que ela cria ser proteção, na verdade, era manipulação. O choque a atingiu como uma onda. O que estava acontecendo? Por que não disse antes? Por que tudo isso? Pedro, com os olhos arregalados, olhou para a mãe. Mãe? A confusão no rosto dele era insuportável. Você não pode estar falando sério, disse Mariana, a voz tremendo, pequena. Você não pode ser meu pai. E em meio ao caos, a ideia de um novo segredo, uma nova identidade, começava a se formar, pesando insuportavelmente sobre os ombros dela. O passado tinha voltado, e agora Pedro era o único que poderia a proteger. Nossa família, sua mãe nos separou por uma razão, mas é hora de enfrentarmos a verdade. E você, Mariana, é a chave de tudo. A última palavra de Bruno ecoou como um trovão, enquanto a tempestade se aproximava.
A tempestade da verdade. O que mais estava escondido? E quem realmente estava ao lado dela? Mariana ficou paralisada, o olhar fixo em Lara. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um trovão. O que você quer dizer com garantir? A tensão no ar era palpável. O passado a estava esmagando e Mariana sentiu um frio na espinha, como se uma sombra de perigo se aproximasse. Você não entende, Mariana. O que sua mãe fez, tudo isso está ligado a uma força muito maior do que nós. Eu estou aqui para proteger o que resta. A voz de Lara era serena, mas havia um tremor que Mariana não pôde ignorar. Proteger? Proteger de quê? A raiva começava a tomar conta. Você não sabe o que me fez passar. Mas Lara apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Você ainda não sabe a verdade sobre sua mãe, ou sobre você mesma. Aquela frase cortou como uma faca. Mariana não queria ouvir. O que mais poderia ser revelado? A dor que carregava parecia estar apenas começando. E então, algo explodiu na escuridão da noite. Um grito irrompeu, e um clarão ofuscante iluminou a cena. Era como se o céu tivesse aberto suas comportas. Um grupo de pessoas, sombras se movendo rapidamente, invadiu o espaço, empurrando aqueles que já estavam ali. O coração de Mariana disparou, enquanto seus olhos se arregalavam em reconhecimento. É ele! É o tio Bruno! Gritou uma mulher. Ela estava vestida de preto, os olhos arregalados e a voz carregada de um desespero conhecido. Ele está aqui para nos pegar! Mariana ficou horrorizada. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse entender, Pedro, segurando firme sua mão, puxou-a para mais perto. Quem são eles? Perguntou Pedro, com seu tom inocente e curioso que feria o coração da mãe. Ela respondeu com um olhar, mostrando confusão e medo. Rex rosnou, como se sentisse a tensão no ar. Um dos recém-chegados, um homem alto e robusto, passou pela multidão e encarou Lara. Você não devia ter feito isso. Agora estamos todos em risco. O ar estava pesado de tensão e o caos começou a se instaurar. Mariana! A mulher de preto gritou novamente. Temos que ir, isso não é seguro. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um dos valentões, Igor, correu em direção ao grupo, com uma expressão de pânico. Há pessoas que você ama estão em perigo. Ele está vindo. Naquele momento, um grito rasgou a escuridão. Era a voz de Carlos, desesperada. Não, não! Mariana precisa me ouvir! Ele estava caindo. O corpo abdômen encharcado em um líquido escuro que se espalhava pela terra batida, arrastando-se em direção a ela. O olhar de desespero fez o coração de Mariana parar. O que você fez? Ele sussurrou, a voz falhando. A mulher de preto avançou, o olhar fixo no homem. Ele fez o que tinha que ser feito. Foi tudo uma farsa. Ele nunca foi seu pai, Mariana. A revelação explodiu como uma bomba. A luz parecendo intensificar o caos, e Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou de volta para Carlos, seu coração disparado. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Não poderia acreditar no que estava ouvindo. Carlos começou a gaguejar, tentando explicar, enquanto a mulher de preto continuava. Bruno não é seu tio. Ele é seu verdadeiro pai. Sua mãe nunca te contou porque temia por sua vida. As informações cortavam profundamente. A revelação a feriu como uma faca afiada. Os murmúrios aumentaram entre os valentões, a incredulidade tomando conta de todos. Não, isso é impossível, gritou um deles. Mas Mariana sentia a verdade despontando. A dor, a confusão, tudo girava ao redor dela, e cada palavra se tornava um peso insuportável. Por que, Carlos? Por que você não disse a verdade? A raiva e a dor estavam em sua voz, enquanto a cena se tornava cada vez mais frenética. Era para você estar a salvo, para que você não enfrentasse o que está por vir, Carlos gritou. Mariana olhou para Pedro, seu pequeno coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito.
Mãe, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Mas naquele mesmo momento um grito mais estridente ecoou pela fazenda. A figura de uma mulher apareceu à distância, suas vestes brancas flutuando ao vento. Era Lara quem chamava, e Mariana entendeu. Ela tá voltando, a mãe de vocês. Ela nunca foi embora. Mariana sentiu a terra tremer, e as sombras dançaram ao redor, enquanto a realidade se despedaçava. O que mais estava escondido entre eles? Havia segredos devastadores, em cada olhar, em cada movimento. O jogo estava só começando, e ali, na fazenda, as linhas da lealdade e do amor começavam a se desfazer. Ao fundo, os murmúrios se transformaram em gritos. O que realmente estava por vir? A verdade esmagadora ainda estava prestes a ser revelada. Mariana ficou paralisada, o olhar fixo em Lara. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um trovão. A sua mãe nunca foi embora. Era como se o mundo dela estivesse desmoronando. O medo e a confusão misturavam-se, não dando espaço para o entendimento. Lara, você está falando sério? As palavras vieram arrastadas. O corpo de Carlos, caído no chão, começou a desaparecer por trás da neblina que a verdade levantava. Pedro tremia ao seu lado, os olhos arregalados. Em volta deles, os valentões estavam nervosos, murmurando entre si, a tensão se tornando palpável. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Um lamento, vindo do caminhão, fez os olhares se voltarem. A porta abriu com um rangido, revelando uma figura encapuzada. Ela se movia com uma agilidade sobrenatural, quase flutuando na escuridão. Quando finalmente fez o movimento de tirar o capuz, o coração de Mariana parou. Era Ana, sua mãe. Ana, o grito saiu como um eco, mas o olhar dela era vazio. Mariana sentiu uma onda de dor e alívio ao mesmo tempo. Seu coração se partia, mas algo estava errado. A expressão dela era de desespero. Você não deveria estar aqui. Ana desviou o olhar, como se tentasse esconder algo. A atenção de todos se voltou para ela. Você precisa sair daqui, Mariana. As coisas não são o que parecem. Mariana, confusa, perguntou: o que você quer dizer com isso? A apreensão na voz da mãe ecoava forte. Então, sem aviso, um clarão ofuscante iluminou a cena. Alguém estava no caminhão, apontando uma arma. A voo rasante invadiu o ar, e o tempo pareceu parar. Era um momento tão insuportável que a dor se transformou em um grito estridente. Saia do caminho, gritou Bruno, enquanto se jogava na frente de Carlos, em um ato de desespero. A explosão foi ensurdecedora. A luz engoliu tudo. E Mariana, diante do caos, viu a mãe mudar. Ana não estava ali apenas para protegê-la. Não. Ana tinha se transformado. Seus olhos brilharam. Não há saída. Você precisa entender. O impacto da explosão reverberou como um trovão que se espalhava pelo ar. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. E o projetor de dor no peito era insuportável. Todos ao seu redor começaram a correr, o pânico crescendo. Não! Gritou Pedro, que agora estava agarrado à mãe, inseguro. Mãe, o que está acontecendo? Ele parecia pequeno, em meio a toda aquela confusão. Pedro, corre! Mariana gritou, a urgência nascendo da profundidade de sua alma. Mas o que era real? O que era verdade? Tudo ao redor dela acontecia rápido demais. O caos a engolindo, o segredo se estilhaçando. E nesse instante, enquanto os outros fugiam, uma nova revelação brotou no ar carregado de fumaça e dor. A figura de Ana avançou para Mariana, os olhos agora cheios de fúria. Você é a chave. Você precisa aceitar seu destino. Mariana hesitou, o peito apertado. O que a mãe queria dizer? A verdade do porquê ela precisaria ser a chave. Ela abriu a boca, mas as palavras não vieram.
A resposta parecia brilhar na superfície, mas a escolha era se afundar no passado ou enfrentar o que estava por vir. Para onde você vai, mãe? Ana sorriu. Um sorriso sério, sombrio. Você tem que fazer a escolha certa. O que quer acabar pode começar de novo. Mariana não sabia se aquilo era uma promessa ou uma ameaça. O terror a envolveu na hora, e a realização veio em um estalo. Ela estava dentro de um jogo que nunca entendeu. Por fim, a ferida da verdade cortou ainda mais profundo. "O que você está escondendo?" gritou, o eco da voz preenchendo o espaço. E nesse momento, Ana se virou para os valentões. Um brilho maligno no olhar, e todos sentiram um choque. Era uma revelação devastadora. Ela não era a heroína, mas a vilã de sua própria história. Enquanto essa verdade se espalhava como fogo em palha seca, Mariana sentiu tudo mudar. As alianças estavam se dissolvendo, e o chão sob seus pés se tornava um abismo. Agora ela sabia que não era só a chave. Era parte de um verdadeiro pesadelo. O que faria agora? A tempestade que se formava no céu refletia o caos que crescia dentro dela. Mariana olhou para Pedro, o pequeno que ainda a olhava com inocência. O que viria a seguir? E o que mais estaria oculto sob a superfície? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, e o tempo estava se esgotando. Mariana estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe, Ana. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você nunca foi embora. Então tudo o que está acontecendo é culpa sua. As palavras saíram em um misto de desespero e raiva. O ar ao redor dela parecia pesado, como se todo o passado estivesse vindo à tona. Ana olhou nos olhos da filha, uma mistura de dor e determinação no rosto. Não é o que você está pensando. Eu fiz isso para te proteger. Mas Mariana não queria ouvir mais desculpas. O tempo todo, ela havia sido instruída a temer e evitar esse confronto. E agora, o que antes parecia um abrigo se revelava uma armadilha. Mas você mentiu para mim. A voz de Mariana tremeu, enquanto a verdade a sufocava. Eu não sei mais em quem confiar. Ao seu lado, Pedro apertou a mão da mãe, seus olhos assustados refletindo a tensão crescente. Mariana não, gritou Carlos, se esforçando para se levantar do chão, mas seu corpo estava fraco demais. Você precisa entender o que está em jogo. Ele parecia se contorcer de dor, mas a preocupação em seu olhar era inegável. A tempestade emocional que se formava na fazenda agora era legenda. Então Bruno, o tio, interrompeu com a voz cortante. Você sempre soube que havia algo mais. Não soube? Era hora de você assumir seu lugar. Ele se aproximou como uma sombra e Mariana sentiu o coração gelar. Você é a chave para tudo isso. O que sua mãe fez só complicou as coisas. Chega! Gritou Ana, a voz firme com uma determinação incomum. Nós temos mais problemas agora do que nunca. Não podemos cair em mais guerras. Precisamos nos unir antes que seja tarde. Era um grito de desespero, mas também de vontade. Um clarão no céu cortou a tensão. A explosão de luz refletia o conflito interno entre eles. Uma parte de Mariana desejava escapar, mas outra parte queria entender. O que você quer de mim? Ela falou olhando para o cenário diante dela. Uma verdadeira batalha entre segredos e mentiras. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura de Lara avançou, seu olhar determinado. Podemos acabar com isso, mas precisamos de você a nosso lado, Mariana. Se nos unirmos, temos uma chance. Pedro puxou a mãe, seus olhos pequenos e honestos. Mãe, eu confio na senhora, mas por que tudo isso está acontecendo? Então, em meio à confusão, uma nova voz irrompeu da multidão. Chega de segredos. Se é a verdade que vocês querem, então vamos revelá-la. Era Lucas. Ele havia se aproximado, com um semblante decidido. Mariana, você não pode carregar esse peso sozinha. Estamos aqui por você. Mariana olhou para as pessoas ao seu redor. Cada uma carregava suas próprias dores, seus próprios segredos. De repente,
O peso da história parecia acelerar a batida do seu coração. Eu não sei se posso fazer isso. Ela hesitou, luteando contra a onda de emoções que a esmagava. Sim, você pode, disse Pedro, a voz pequena, mas firme. Ele parecia entender mais do que qualquer um. As palavras dele foram como um balde de água fria. E quando a tempestade parecia prestes a desabar em cima delas, algo mágico aconteceu. As sombras que antes pareciam ameaçar, agora começaram a recuar, como se sentissem a força da união que estava se formando. Então, vamos todos juntos. Um passo de cada vez, Ana disse, sua voz agora suave. A força da mãe irradiava amor e determinação. Mariana respirou fundo, e naquele momento uma nova clareza surgiu. O passado não a definiria. Ela escolheria seu próprio caminho. Vamos enfrentar isso juntos, disse enquanto segurava a mão de Pedro.